Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma rápida revisão aqui de regra de 3 composta. Vamos ensinar como fazer, como proceder em uma questão, certo? Antes não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos diretamente para a questão e a gente vai analisar as possibilidades. Olha só pessoal, uma equipe inicial de 12 engenheiros leva 30 dias para desenvolver um projeto, trabalhando 6 horas por dia. Se 2 engenheiros saírem da equipe e o período de trabalho diário for aumentado para 8 horas, em quantos dias essa nova equipe desenvolverá o mesmo projeto? Bom pessoal, uma regra de 3 composta, ela vai ter 3 variáveis. A regra de 3 simples, ela tinha apenas 2 variáveis. A de 3 composta a regra de 3 composta vão ter 3 variáveis. Certo, como a gente vai analisar? Olha só, geralmente a variável é o que está acompanhada do número. Então aqui olha só, uma equipe inicial de 12 engenheiros. Então a primeira variável é engenheiro, olha só, leva 30 dias. Então a segunda variável é dias. Aí ele vai trabalhando 6 horas. E a terceira variável é horas. Como é que a gente deve proceder? Como organizar? Então, vamos prestar atenção que essa dica aqui vocês nunca mais vão errar a regra de 3 composta. Então a gente vai escrever cada variável aqui em cima. Então vou colocar aqui primeiro engenheiro. Vou colocar aqui engenheiro. Depois vou colocar outra variável, dias. E por último eu vou colocar a terceira variável, horas. Então sempre a gente deve proceder dessa forma, pessoal. E qual o próximo passo que a gente deve fazer? A gente deve colocar os números de cada variável. Então vamos lá. Uma equipe inicial de 12 engenheiros. Então vou colocar o 12 aqui. Leva 30 dias. Então de dias eu vou colocar o 30. Observe como é fácil. Para desenvolver um projeto trabalhando 6 horas. Então aqui eu vou colocar o 6. Aí geralmente vai ter a segunda parte com outra linha de números. Então continua aqui após o ponto. Se 2 engenheiros saírem da equipe. Então olha só. Eram 12 engenheiros. 2 vão sair da equipe. Vão ficar quantos engenheiros trabalhando, pessoal? Vão ficar 12 menos 2, 10 engenheiros trabalhando. Ok, aí ele fala, saírem da equipe e o período de trabalho diário foi aumentado para 8 horas. Então a gente vem, no lugar de horas a gente vai colocar 8. É aqui? Não, é no lugar de horas. Então aqui eu coloco 8 embaixo de horas. Aí ele pergunta, em quantos dias essa nova equipe desenvolverá o mesmo projeto? Então, quantos dias é a pergunta. Então a gente vai colocar um X na pergunta, certo pessoal? Então basicamente é isso. Qual é o próximo passo? A gente vai fixar a parte que tem o X, fixar o que ele quer. Essa parte aqui, pessoal, a gente deixa quieto, a gente não vai mexer. Essa parte ela vai ser usada como comparação. Essa parte que eu fixar, pessoal, eu coloco uma seta apontando para cima, que eu vou comparar todas as outras com ela, para saber se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como eu vou saber isso? Vejam só. Eu vou analisar primeiro a parte do engenheiro comparando com a parte que está fixa, a parte em dias. Eu tenho aqui 12 engenheiros trabalhando. Se eu diminuir a quantidade de engenheiros trabalhando, pessoal, pense na lógica. Eu tenho 12 trabalhando, eu vou diminuir a quantidade de engenheiros. A quantidade de dias trabalhado vai aumentar ou diminuir? Se eu tenho 12 funcionários, eu diminuo essa quantidade de funcionários. Então, os trabalhos vão aumentar, certo? Se os trabalhos vão aumentar, a quantidade de dias que eles vão trabalhar vão aumentar. Concordam comigo? Então, eu vou diminuir a quantidade de trabalho, ou seja, vai diminuir a quantidade de funcionários, de engenheiros, então a quantidade de dias trabalhados vai aumentar. Tá vendo que é um processo inverso? Eu diminuo um e aumento o outro. Então a seta de engenheiros vai ser ao contrário da minha seta de referência, vai ser para baixo. Pronto. Agora eu vou comparar horas com a parte fixa. Sempre a gente vai comparar os dois com a parte fixa. Eu tenho uns funcionários lá trabalhando, deixa eu fechar aqui, trabalhando 6 horas por dia, ok. Aí eu chego e aumento, eu falo, funcionários, vocês vão trabalhar 2 horas a mais por dia. Ou seja, no fim do tempo, a quantidade de dias, ela vai aumentar ou diminuir? Pense comigo na lógica, tá lá os trabalhadores trabalhando 6 horas por dia. Aí chega o patrão e fala que vai aumentar a quantidade de horas trabalhadas no dia. Ou seja, no fim do tempo, por exemplo, no fim de um mês, a quantidade de dias que eles trabalhou, que precisou trabalhar, vai aumentar ou diminuir? A quantidade de dia, pessoal, vai diminuir, porque ele aumentou a carga horária diária, olha só. Aumentou de 6 para 8, então a quantidade de dias vai diminuir. Então, observe novamente que é um processo inverso. Eu aumentei a quantidade de horas, só que a quantidade de dias eu diminuí. Então aqui a seta vai ser para baixo. Observe que quando a gente compara um com o outro, a gente esquece a outra variável. Eu estou comparando engenheiro com dias, eu esqueço que existe horas. Ok, agora eu vou comparar horas com dia.
eu esqueço que existe engenheiro. Então a comparação é 1 a 1. Coloquei as setas, eu vou organizar a conta. De que forma eu vou organizar? Sempre, sempre, olha só pessoal, fala sempre. Eu vou pegar a parte que eu estou fixando, a parte que tem um x, e colocar na frente. Então, transformando em fração. Fração é uma razão, que tem uma parte em cima e outra parte embaixo. Então vai ficar 30 sobre x. Peguei a parte de referência, a parte que eu tenho o x. É igual, e vou igualar com as duas outras partes. Só que a gente vai observar o seguinte, as setas. A seta da minha referência é para cima. E as outras setas é para baixo. Então, essa seta é para baixo. Então, quando eu colocar o número aqui, eu tenho que inverter essa ordem aqui. O 10 tem que vir para cima e o 12 tem que vir para baixo. Então, essa é a dica da gente fazer se a regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Sendo inversamente proporcional, sendo as setas inversa uma da outra aqui, eu tenho que inverter a ordem desses dois números aqui. Então o 10 ficou em cima e o 12 embaixo. E vezes, e vou multiplicar pelo outro também. Só que eu vou comparar o outro novamente com o de referência. Sempre a gente compara com o de referência. Então, a seta de horas é para cima ou para baixo? Para baixo. E a seta de referência para cima. Então, eu tenho que inverter a ordem aqui também. Então, o 8 vai ficar em cima e o 6 vai ficar embaixo. Veja só que maravilha, pessoal. Não é fácil esse assunto? A gente pensa que é difícil, mas é só interpretar, certo? Então vamos botar uma setinha aqui. Essa setinha é só para dizer que eu estou continuando, certo, pessoal? Então, 30 sobre x eu vou conservar. Por quê? Porque eu tenho que resolver o outro lado primeiro. Então eu repito aqui. 30 sobre x é igual. Vou resolver essa parte. 8 vezes 10, pessoal, não é fácil de fazer. Eu multiplico 8 vezes 1, que dá 8. E acrescento esse zero do lado. Então 8 vezes 10 dá 80. Sobre 12 vezes 6. Dá para fazer de cabeça, pessoal? Dá. 12 vezes 6. 12 mais 12, 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 12, 60. E 60 mais 12, 72. Isso mesmo. Pronto. Acabei aqui chegando em uma proporção. Lembra que a gente teve uma aula de proporção? Então o objetivo de alguns assuntos mais básicos é para quando cair um assunto mais complexo, a gente saber o que fazer. E o que é que a gente faz quando eu tenho uma proporção? Eu multiplico, olha, de forma cruzada, meio pelos extremos. Ou seja, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então vamos fazer aqui para ver como fica. X vezes 80 vai dar 80. X é igual 72 vezes 30, eu conservo para poder fazer passo a passo. Dá 72 vezes 30. Por quê? Porque eu conservei. Então, eu tenho que encontrar o valor do x. Então, essa parte aqui eu vou responder primeiro. Então, vou ficar com 80x é igual a 72 vezes 30. 72 vezes 30, pessoal, vou fazer aqui rapidamente. Eu faço a multiplicação dos dois números diferentes de zero. Então, 72 vezes 3. E na resposta eu acrescento o zero depois. Então, 3 vezes 2, 6. Coloco o 6 aqui. 7 vezes 3, 21. Então, 21. Isso mesmo? Certo. Então, deu 216. E esse zero que eu não usei cá em cima, eu coloco. Não posso esquecer disso. Quero encontrar o valor do x, pessoal? Ele tem que ficar sozinho do lado da igualdade. E esse número que está multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Então, fica o x igual a 2160 dividido por 80. Divisão que tenha zero, pessoal. Simples, né? Corta um zero aqui com outro zero aqui. Então eu fiquei com 216 dividido por 8, porque esses dois zeros eu cortei. Então vai dar, deixa eu colocar outro papel aqui. 216 dividido por 8. Só lembrando, pessoal, a gente prolonga mais aqui nossos vídeos respondendo as questões, porque a gente tenta explicar o passo a passo de cada detalhe. Mas se você já sabe algum detalhe desse, vocês podem estar adiantando o vídeo, certo? Então, 216 por 8, o 2 não dá, eu pego o 21 todo, 21 por 8 dá 2, aí eu faço 2 vezes 8 dá 16, trago para cá para saber quanto fica de resto, 21 menos 16 sobram 5, aí eu desço esses 6 que eu não usei, 56 dividido por 8, vai dar quanto, pessoal? Vai dar 7. Aí eu faço 7 vezes 8, dá 56, faço a subtração, sobrou zero de resto. Ou seja, a conta redondinha, bonitinha. Então, x igual a 27. E 27 dias, pessoal, está aqui, ó, letra A. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.